meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma estudadinha hoje sobre a história de Eucana, Ana e Penina. Vamos embora? Vamos lá. Aqui um breve resumo na Wikipedia, para começar. Diz assim: Ana, mãe de Samuel. Ana é uma personagem abençoada bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de 1 Samuel como a mãe do profeta Samuel. Segundo a história bíblica, Eucana, pai de Samuel, tinha duas esposas, Ana e Penina. Enquanto Penina tinha filhos, Ana era estéril. Todos os anos, quando Eucana e sua família iam peregrinar no templo de Deus em Siló, Penina provocava Ana, humilhando-a por causa da sua esterilidade. Certa vez, Ana sentiu-se profundamente amargurada após ter sido provocada por Penina e, quando entrou no templo, começou a orar intensamente e chorava. Não dizia nenhuma palavra, mas comunicava-se com Deus através do seu coração. Tendo feito uma promessa em que, caso tivesse um filho varão, ele se tornaria um nazireu e iria servir desde criança a religião dedicada ao seu sacerdócio. Deus atendeu ao pedido de Ana e, assim que ela e seu marido retornaram para a residência da família nas montanhas de Efraim, Ana engravidou e teve um filho, Samuel. Depois que Samuel desmamou, Ana, com o consentimento de Eucana, seu marido, apresentou Samuel no templo e na ocasião compôs um belo cântico no estilo dos Salmos, que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. Vamos lá, lidinha rápida. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força será exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés de seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força a seu rei e exalta o poder do seu ungido. Vamos dar início agora a 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele, Eucana, 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias,
Eli, para quem não sabe, ele aparece na Bíblia, ele é descrito como o pai de Ofni e Finéias. Ao observar a oração de Ana, mãe do profeta Samuel, morreu aos 98 anos, quebrando o pescoço ao cair da cadeira após receber a notícia que os filisteus haviam tomado a Arca da Aliança e matado seus filhos. Foi ele que criou Samuel, né? Então, voltando lá. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, a que tinha vários filhos, né? Sua mulher e a todos os seus filhos e filhas, que tinha com Penina. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o marido de Ana, né? Seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele a amava, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só orava, só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela estava orando. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, né? Belial diz assim, Belial é um demônio presente na mitologia cananita, que o determinava como adversário do povo escolhido. É o 68º espírito listado na Goetia. No cristianismo, Belial é mencionado também no Novo Testamento como o oposto da luz, do bem e de Jesus Cristo. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Enche a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi em seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana, o seu marido, né, coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado,
levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Vocês estão vendo, gente, que as pessoas fazem voto, muitos confundem voto com barganha, né? Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Nós podemos fazer votos, mas desde que exalte o nome do Senhor. Nós não podemos fazer voto para o nosso próprio egoísmo. Aí que existe, aí que está a diferença de voto para barganha, né? A Ana, ela ofereceu ao seu filho, o único filho, desde esse momento. Depois ela teve outros filhos, mas nesse momento ela prometeu ao Senhor. Esse foi o voto de Ana. Não foi um ato egoísta, né? Foi para louvar o nome do Senhor. Continuando. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que o melhor te agrade. Ela pediu permissão primeiro ao marido dela, né? Faz o que é melhor que te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinhas e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Pois este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, ao voto, ela cumprindo o voto. Cuidado, vocês que fazem voto têm que cumprir. Por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana, as provações na vida não são mole não, né? Vocês notaram? Essa história de Ana, Penina e Eucana, tudo tem um propósito. Nós sabemos que Deus não é injusto, mas aos nossos olhos, nessa vida terrena, a gente vê muitas coisas como injustiça. Mas nós sabemos que os propósitos de Deus são infalíveis na nossa vida. Ele usa, sim, muito sofrimento em nossas vidas, mas só vence aquele que persevera. Assim como Ana, humilhada, entende? Humilhada o tempo todo pela a esposa do seu marido, a Penina. E ela ficou firme, orou, e quando estava orando, vem um sacerdote ali, ainda fala para ela parar de se embriagar. E a mulher firme, mulher de pulso, de fé. Assim é a vida de todo aquele que crê em Deus, tá? Ele não desiste, ele sabe que as provações virão. Todos os grandes heróis bíblicos, Davi, Salomão e por aí vai, tiveram grandes glórias, mas também muito sofrimento. O profeta, se eu não me engano, é o Elias, quando Deus falou para ele ir para o deserto, ele clamou para que o Senhor o levasse. Porque, imagina, gente, você ficar no deserto. Hoje em dia, quando a gente entra na nossa reclusão, a gente tem internet, tem um monte de coisa, é mole. Agora, naquela época. E ele clamou: Senhor, Senhor, me leves, né? Essas são as provações. Deus faz, sim. Vocês cristãos falam que Deus é amor. O amor de Deus está nas nossas provações, no nosso sofrimento. Doa quem doer, tá? Esse é o Deus de Israel, é o Deus da igreja, é o Deus Todo-Poderoso. Fique com Deus. Sejam Ana.